eternidade, essa pessoa foi o próprio Cristo. O próprio Cristo nos deixou o caminho, a verdade. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E é nele em que nós fixamos os nossos olhos, é nele que nós estamos focados para cumprir o nosso propósito. Se você está perdido no seu propósito de homem, de sacerdote, eu quero que você olhe para Cristo. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa busca. Vamos cantar uma canção que diz: Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Foi por mim e por você. E se Cristo pagou um preço por mim e por você, é sinal que Ele confia em mim e em você para cumprirmos o propósito. Em nome de Jesus. Aumentou um pouquinho o teclado. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou um medo. Novas sandálias pra suportar o ritmo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou um medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus
É isso que nós somos, ó Deus, nos tornamos um com o Senhor, Pai. Nos encontramos, fomos achados no Teu amor, fomos encontrados no Teu amor, fomos achados em Ti, Deus, fomos achados que o Senhor sonhou que fôssemos, fomos encontrados em Ti, Senhor, como o Senhor desejou, que o Senhor profetizou, que o Senhor nos formou, no barro, no pó, Senhor, o Senhor nos formou. Fomos encontrados em Ti, Senhor, no propósito a qual o Senhor tem para o homem dentro do jardim. Um homem que foi encontrado em Ti, Senhor, tomando conta, regando, cuidando. Fomos encontrados em Ti como sacerdote, como aquele, Senhor, que tem a palavra, que tem autoridade, Senhor, sobre a natureza. Fomos encontrados em Ti, Senhor, como homem, Senhor, criado segundo a imagem e semelhança do Deus vivo. Fomos criados em Ti, Senhor, com a imagem do Deus vivo e poderoso. Fomos criados em Ti, Jesus, em Deus, para sermos adoradores por excelência. Adoração viva, adoração que se encontrava em perfeição com o Senhor no jardim do Éden. Fomos encontrados em Ti, Jesus. Fomos encontrados em Ti, no resgate do sangue do Cordeiro, que nos purificou e nos lavou, e nos trouxe de volta a aliança, e nos trouxe de volta o resgate, e nos trouxe de volta o valor, e nos trouxe de volta agora para aquilo que Deus tem desde o início para essa geração. Então, em nome de Jesus, nós somos e estamos, ó Deus, debaixo das Tuas mãos, e clamamos, ó Deus, nessa noite, que o Senhor nos leve, Senhor, além, nos leve a continuar a ser, ó Deus, aquilo que o Senhor desde o início, aquilo que o Senhor formou, aquilo que o Senhor fez, homens de coragem, homens de vigor, homens de autoridade, homens, Senhor, cheios de sabedoria, homens que estão conectados contigo, Senhor, para dar voz às pessoas, para dar voz à natureza, para dar voz, Senhor, neste mundo. Então, faz-nos, ó Deus, a cada dia mais e mais. Homens segundo o Teu coração, que conseguem enxergar com os Teus olhos, que conseguem amar com o Teu coração, que conseguem decidir, ó Deus, e ser firme, ó Deus, naquilo que tem que ser e viver em santidade, porque fomos gerados em santidade, feitos para viver em conexão com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, porção de autoridade, porção de autoridade, porção de autoridade que nos foi dado, Senhor, autoridade dentro do nosso lar, autoridade sobre os nossos filhos, autoridade, Senhor, sobre o futuro, Senhor, das nossas gerações, autoridade, Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, é o que te pedimos nessa noite. Continue conosco, fale conosco mais uma vez, ó Deus. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite, boa noite. O som tá bom? Ok? Abaixo? Abaixo. Já tá mais um pouquinho? Som. Ficou bom, pai? Irmãos, graças e paz de Deus a todos. Vamos continuar a nossa conferência com o nosso último momento de reflexão. Nós temos aí um tema para essa nossa última palestra. Ronaldo, pode colocar para mim, por favor? Está aí. Masculinidade versus machismo. A gente tem ouvido muito falar nisso, né?
Agora, homem não pode falar mais grosso porque é machista, né? Falar grosso dá processo e os homens estão todos amedrontados, aí, acovardados, porque existe toda uma agenda para calar e para amedrontar os homens. E a gente, como igreja, como homens de Deus, a gente precisa falar sobre essas coisas e nos prepararmos, termos ferramentas, termos conhecimento para a gente se desvencilhar dessas situações que têm se levantado contra os homens. O Sr. Salomão falou aqui no início. Existe, irmãos, de fato, uma agenda diabólica para destruir a figura do homem. Se você destrói a figura do homem, o resto vem como efeito dominó. Você conhece, ou talvez até mesmo você seja de uma família, de uma família que não tem pai. Ou você conhece, tem amigos que não tiveram pais. E a gente sabe o reflexo disso ao longo do tempo, ao longo dos anos. O pastor Condeci fechou a fala dele aqui com um texto falando sobre a morte da geração de ferro. Mas esse é o objetivo de Satanás. Destruir homens valorosos, destruir homens, usa a figura do ferro, né, de um metal de muita resistência, para homens de cristal, homens plásticos, homens... Lá no serviço a gente brinca, né? Você é homem de geleia, você é fraco, você não aguenta o trampo, a gente brinca assim um com o outro, você é homem de geleia. Mas eu creio e vejo que Deus tem levantado remanescentes. Deus tem levantado homens e capacitado homens, e isso aqui é um exemplo, isso aqui é uma amostra do que Deus tem feito. E graças a Deus que Deus tem feito na nossa igreja, mas também tem feito em outros lugares, levantado homens valorosos para uma briga, irmãos, porque isso aqui é uma briga que a gente está comprando. Isso aqui é uma batalha muito grande, é uma guerra muito grande. Eu, sem medo de errar, eu diria que todo homem posicionado, todo homem que sabe o seu papel, sabe a sua identidade, quando ele se posiciona, a sua luta aumenta em vez de diminuir. Posso afirmar categoricamente. As minhas lutas triplicaram depois que a gente comprou essa briga no Ministério de Homens, aqui na igreja. Louvado seja Deus por isso, porque a gente sabe que está incomodando. A gente sabe que quando homens permanecem de pé, famílias permanecem de pé, mulheres, esposas permanecem de pé, filhos permanecem de pé e a igreja avança. Esse é o resultado. Homens de pé, filhos de pé e uma igreja avançando. Eu queria, nesse tempo, refletir com você nessas duas palavras, masculinidade versus machismo, porque é algo que tem, de certa forma, castrado os homens. Tem amarrado os homens. Os homens, eles têm medo agora de se posicionar, com medo de serem taxados de machistas. Ah, você é um bruto, você é um grosseiro, você é um mandão, você é... Daí para baixo. Mas quando a gente entende o nosso papel, quem nós somos, a gente começa a responder como servos de Deus a todo esse tipo de problema. Eu queria ler o mesmo texto, porque é a nossa divisa da nossa conferência. 1 Reis, capítulo 2. Versos 1 e 2. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão.
eu estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso seja forte e seja homem. Seja forte e seja homem. Como é que a gente sabe o que é um homem segundo o propósito de Deus? Avança para mim, Ronaldo. Para a gente saber o que é um homem, a gente precisa voltar para o começo. Porque, irmãos, o que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade é uma desconstrução. É uma destruição de um padrão, ou a tentativa de. Nós vamos ver um pouco mais à frente aí no nosso papo, quem que os homens estão se tornando. Sob a desculpa de, mas aquilo era uma coisa forçada, aquilo é um modelo ultrapassado. Essa ideia do pai que dá direção na casa, que diz o que o filho vai fazer, isso aí nada mais é que uma atitude machista, violenta, oriunda de um pensamento arcaico. Aí vamos usar palavras sofisticadas, né? Porque nós temos que botar abaixo o patriarcado. O que é o patriarcado? Segundo o conceito dessas pessoas que querem tratar isso de modo pejorativo, de modo jocoso, né? Como se fosse uma coisa ruim. Eu não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de visitar lugares que prosperaram, e aí eu vou usar o exemplo de um lugar que eu tive em 2019. Eu fui numa fazenda cafeeira lá no Espírito Santo, na cidade de Venda Nova do Imigrante. E aí a gente vê toda aquela prosperidade, toda aquela beleza, todo aquele zelo com o lugar. Uma fazenda que prospera, porque produz cafés de alto nível no Brasil, cafés tipo exportação. E eu sou um apreciador de café, então para mim é prato cheio olhar. E aí quando você vai para a sala da fazenda, da entrada onde fica a loja, tá lá a foto das pessoas que construíram aquele lugar. Tá lá a foto dos patriarcas, dos homens que, fugidos da guerra, chegaram em nosso país e construíram um legado. Porque as pessoas acham que a prosperidade e as coisas que estão de pé brotam do nada, né? Não, isso aqui nasceu aqui. Não. Muita gente que teve que derramar sangue, seu suor, muita lágrima, para as coisas estarem de pé. E nós estamos em guerra, porque há uma força contrária querendo destruir tudo aquilo que foi construído a duras penas. Principalmente pelos nossos pais, nossos avós, que lutaram, que batalharam para que hoje nós pudéssemos usufruir de coisas que nem mesmo eles usufruíram. Por isso que o convite de voltar para o começo, irmãos, é lembrar, aqui como ontem o pastor Elias tratou, quem foi que Deus criou? Que tipo de homem que Deus criou? Primeiro que Deus cria um homem com um propósito. Deus cria um homem com missão. Deus cria um homem com alvo, com direção. Deus não cria um homem de forma aleatória porque Deus queria se divertir e diz, eu estou tão ocioso aqui, eu estou bem entediado, então eu vou começar a brincar com algum tipo de criação. Não, Deus não fez isso. Deus cria um jardim, um lugar de comunhão e perfeição, coloca o homem lá e diz, aqui é o teu lugar, é o teu lugar de relacionamento comigo, um lugar onde você precisa cultivar, ou seja, você precisa trabalhar, porque eu não criei você para você ficar à toa, e um lugar para você guardar. Já disse aqui algumas vezes, que às vezes a gente ainda ouve algumas pessoas falando que o trabalho surgiu depois do pecado, que trabalho é pena. Não.
Deus criou o trabalho um lugar perfeito, sem pecado. Diz, ó, aqui a criação vai começar a te dar algumas tarefinhas. Você vai começar a colocar nome nos animais. Eu vou te dar poder para você governar. Eu vou te dar autoridade para você dizer, vai, vai, vem, vem. Mas tem um detalhe também. Você vai ter que ficar esperto, porque nesse jardim tem uma serpente. Então você vai precisar guardar. Você vai precisar vigiar. Então Deus nos cria com um propósito, com uma direção, nos dá papéis. Uma das coisas mais importantes nessa criação, irmãos, é que Deus coloca em nós espírito. Deus não fez isso com animais. Deus não tira o cachorro, o gato do pó da terra e sopra o espírito neles. Não. Deus só disse uma palavra e eles foram criados. Mas o homem não. Deus forma do barro e sopra. E sopra seu espírito nele. Então o homem é um ser espiritual. Mais que tudo. Nós carregamos imagem e semelhança de Deus. Assim a palavra nos diz lá no livro de Gênesis. Nós aprendemos no Gênesis quem é o homem, onde ele foi colocado, qual o papel dele e como que ele deve cumprir sua vocação. Dito isso, avança um pouco, Renan, por favor. Não consigo ler daqui, irmãos, mas se você não consegue, depois eu divido com você. Mas Gênesis 2 nos diz 4 coisas essenciais sobre o homem. Quem ele é, um ser espiritual, onde ele está, no jardim, na presença de Deus, que é um lugar de aliança e comunhão. Que papel ele tem? É um papel de senhor, mas também é de servo, de governo. E como o homem deve cumprir a sua vocação, cultivando e guardando. Dito isso, eu queria passar conceituar o que é machismo e falar algumas coisas sobre ele, para depois a gente fechar em masculinidade. Pode passar, Ronaldo. Irmãos, eu coloquei aí um conceito de machismo. Se você não conseguir ler, eu vou ler para você. Diz assim: o que é machismo? Eu não tirei isso do Google, isso aí eu escrevi baseado em algumas coisas que eu li. Atitude ou comportamento masculino pecaminoso, muitas vezes violento, em resposta à usurpação de autoridade e governança por parte de um sistema diabólico que tem a mulher como seu representante. Em resumo, o que é machismo? O machismo é uma resposta com atitudes e comportamentos pecaminosos, muitas vezes violentos, é naquilo que nós chamamos de violência física, emocional, verbal, todo tipo de violência, em resposta a uma usurpação de autoridade. O que diz, irmãos, por exemplo, Gênesis capítulo 3, verso 16. Gênesis 3,16, Deus diz o seguinte à mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. O que aconteceu, irmãos, depois do pecado do homem? Homem e mulher passaram agora a ser rivais. Agora eles passam a competir. Agora eles passam a cada um querendo ser melhor que o outro. No jardim não era assim. No jardim havia comunhão, havia relacionamento, eles eram uma só carne. Com o pecado, o homem deformado, agora há uma inimizade entre homem e mulher. Paulo fala isso aos Efésios. O pecado quebra todo tipo de relacionamento do homem com Deus, do homem com o seu semelhante, do homem com a natureza e do homem com ele mesmo. O homem está dividido.
Paulo acrescenta que é Jesus que vai fazer esse resgate do homem, esse homem todo dividido. O pecado, irmãos, deformou o homem e roubou a sua autoridade. E agora ele precisa de força física. Ele precisa falar grosso. Ele precisa ser marombado. Ele precisa ter um carro grande. Já reparou que muita gente muito franzina, muito pequenininha, compra caminhonete? Já repararam isso? Eu conheço vários. Por quê? O cara precisa mostrar que ele é grande em algum aspecto. Ele é magrinho, ele sai da caminhonete pequenininho. Mas quando ele entra no carro grande, o cara que está no trânsito olhando pelo vidro, aquele cara deve ser monstruoso lá dentro. Então ele precisa dar uma aparência de que ele é forte. Ele precisa competir. Porque a mulher está crescendo em vários aspectos, está tomando posições que eram, entre aspas, do homem. Está deixando o homem acovardado em algumas coisas. Então o homem precisa, para compensar suas perdas e a sua rivalidade com a mulher, ele precisa ser marombado, ele precisa falar grosso, ter um carro grande, porque ele precisa governar a mulher de alguma forma, nem que seja com coisas externas. Ele precisa dizer para ela que, ó, quem manda aqui sou eu. Olha o tamanho do meu carro, olha o tamanho dos meus músculos. Precisa mostrar para ela. Só que a mulher também está ficando musculosa, está ficando bombada. As mulheres também estão falando grosso, tomando Deca. Você vai ver a mulher bonita. Tem um monte de artista, fisiculturista, essas mulheres que eram bonitas, fazendo transformações no corpo, virando um dinossauro, né? Uns monstros. Por quê? Competição, rivalidade. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês vão entender o que eu estou falando. Como um homem não pode governar com autoridade, aí ele exerce domínio através da força e da violência. Machismo é isso. O homem começa a reagir com força, com violência, com intimidação, porque ele precisa retomar o seu lugar de governo. Ele quer achar um atalho para governar, colocar a mulher no cabresto. Como esse homem ele não pode ter essa mulher sexualmente a hora que ele deseja, o que ele faz? Ele tem amante, ele estupra, ele vai para a prostituição, ele parte para a pornografia, ele vai para relações homossexuais. Vocês entendem como é que quando o homem se afasta de Deus, ele começa numa competição com a mulher sobre espaços que naturalmente seriam dele, de governo, e ele não tem mais isso, então ele começa a procurar, igual um rio, irmãos, quando vai descendo, e se ele encontrar alguma coisa pela frente, ele vai buscar um lugar, ele vai fazer um atalho. Ele vai fazer um atalho. O homem não encontra um lugar, então assim, o homem, Deus criou ele com desejo, a mulher também. Então, se dentro de uma relação ele não tem como ele acha que deveria ter, como é que ele faz? Ou ele violenta, ou ele busca amante, ou ele vai para a pornografia, ou ele vai para a prostituição. E se tudo isso, essas coisas não funcionarem, ele vai para a homossexualidade. Porque ele precisa satisfazer o seu desejo original. Que aquela mulher que agora ele julga uma rival, uma inimiga, não provê, não dá. Quantas mulheres, irmãos, são violentadas pelos seus próprios maridos? Isso não é uma brincadeira, isso é verdade. Eu não estou falando aqui que as mulheres são santas e os homens são demônios, não é isso não. Mas para tratar o tema do machismo, a gente precisa entender como que isso surge. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso vem do pecado.
da cisão, da divisão. Homem e mulher, segundo a palavra, tinha que ser uma só carne. Mas como agora eles estão divididos pelo pecado, eles começam agora a competir. Quem tem mais? Quem vai fazer mais? Quem aparece mais? Quem manda? Se o homem ele é pequeno, ele é franzino, eu disse, ele precisa de um carro grande, ele precisa de uma arma de fogo, ele precisa tomar uma jeca, trambolona, uns trolls, ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa mostrar. Eu não estou falando que essas coisas são erradas, mas tem muita gente que faz isso com motivação errada. Eu tenho um amigo, o nome dele é Manuel. Ele tem quase 2 metros de altura e 2 de largura. Ele é monstro. Mas o cara é uma lady. Eles estão educados, estão bacanas, tão maneiro, um cara cristão, monstruoso, grandão. Ele anda assim. Se você falar com ele por telefone, você não acha que é ele. Eu brinco com ele. Ei, Manuel, comprou mais um carregamento, né? Não toma suas coisas, não. Tá bom. Papai Noel existe. E a mulher, por sua vez, ela precisa ter uma suposta liberdade. E para a mulher, irmãos, ter liberdade, ela precisa retirar a identidade do homem. Ela precisa destruir a identidade do homem. Ela precisa tornar o homem domável, domesticável. Ela precisa manipular, emascular. Esses tempos aí passou um cortezinho de um podcast, estava aquela mulher do Bruno Galhaço, mais umas 3 mulheres, que eu não me lembro agora quais são, falando sobre homens desconstruídos. Ah, que lindo! Os nossos filhos, o delas, duvido, filho seu, o filho dela vai ser desconstruído. Teu filho, ela quer que seja desconstruído. Mas o deles não. Deles, homem tem que ser homem. E eles estavam falando de um cantor. Que lindo, fulano desconstruído, olha lá. Ah, os nossos filhos usarão maquiagem, não sei o quê. Vai, compra esse barulho aí. Igual o garoto da escola. Não, aqui mudou, agora tem um negócio diferente. Menino dança com menino. Que papo é esse? Que papo é esse? De menino dança com menino? Que tá cheio, irmão. Vigia teus filhos na escola, tá? Escola municipal. Não é escola particular não, escola municipal. Cheio de diretora progressistazinha aí, com ideias malucas. Não, aqui é diferente agora. Estamos quebrando tabus. Quebrando tabu, meu filho vai quebrar tabu não. Meu filho vai dançar com o menino não. Ah, isso é preconceituoso não. A gente ensina de um jeito. E ele vai seguir aquilo que a gente ensina. Vocês estão aqui para ensinar matemática, português, geografia, história. Agora o comportamento, os valores que ensina só a gente em casa. Aleluia. Por quê, irmãos? Está cheio de feminista nesses lugares, querendo realmente desconstruir a imagem do teu filho. Fala pro teu filho assim, não, olha que uma coleguinha. Não precisa ter essa truculência toda. Seu pai falou que homem é forte. Não, é assim mesmo. É assim que eu ensino pro meu filho. E é assim que ele precisa reagir. Tem um vídeo aí na internet de um garotinho numa aula online. É até no sul, isso por causa do sotaque, você capta que é no sul. Tá assim, o garotinho. Ô prof, tu tá falando todes? Que papo é esse? O garotinho. Você tem que ser um pouco mais maleável. Não, isso está errado. O garoto fala para o professor, isso está errado. Que papo é esse de todes aí? Ele falava todes, era um suco. Né? Todes. Cacildos. Eu estava cheio de merda. Cheio de birrita na mente. Irmão, se a gente não abrir os olhos e partir para o combate mesmo, no bom sentido, e dizer como é que anda,
como devem ser as coisas, o negócio vai piorar bastante. Voltando ao raciocínio sobre como que a mulher ela vai precisar desconstruir o homem, por isso que o feminismo ele tem essas armas, porque se ele desconstrói o homem, se esse movimento desconstrói o homem, acabou, irmão. Acabou. E que tipo de armas que a mulher usa para poder destruir o homem, no sentido da sua identidade? Ela começa numa competição. Ela começa agora a rivalizar com esse homem. Ela começa agora a usar, por exemplo, as redes sociais para dizer que ela é oprimida porque ela não ganha o mesmo salário que o amigo do trabalho dela. Irmãos, existe uma série de mentiras que são apregoadas, que elas vão se tornando verdade, mas a gente tem lei dentro da CLT que proíbe que pessoas com o mesmo cargo ganhem salários diferentes. Então, se alguém falar isso para você, vamos supor que você trabalha numa empresa e você é supervisor 1, e você tem uma colega que também é supervisora 1, vocês têm que ganhar o mesmo salário. A não ser que você tenha mais tempo de casa e tenha recebido uma promoção no mês. Mas se vocês entraram juntos, o mesmo tem que ser o mesmo salário. Por quê? Porque a lei diz. Então não tem esse papo, eu ganho menos porque sou mulher e ele ganha mais porque ele é homem. Não, é mentira isso. Isso é mentira. Mas essas coisas são apregoadas para quê? Para poder te intimidar. E aí nós vamos ver figuras, pessoas como o filho do cantor Fábio Júnior, o Fiuk, dizendo, ai, desculpa por ser homem. Quê? Pedir desculpa por ser homem? Vai lavar essa cara, rapaz. Não tinha um homem naquele dia para dar um esfrega nele. Não tinha um. Para botar na parede, você é um moleque, rapaz. Dá uns tapas naquela cara dele. Não tinha um para dar uma imprensa nele. Que papo é esse? Não, todo mundo fica covardado, com medo, com medinho. Desculpa por ser homem, ser besta. As mulheres, já através do movimento feminista, criaram um movimento de competição, de rivalidade. Elas renunciaram aos seus compromissos. Elas combatem o conceito de família, de cristianismo, de tradição. Elas estão procurando vidas devassas, onde o corpo é objeto de ganho de liberdade. Abre teu Instagram que tu vai ver a quantidade de anúncios de menina vendendo foto e vídeo. Vídeo pornográfico. Pode abrir, você vai ver. Não, pastor, eu não sigo vocês. Não precisa seguir, o Instagram está sugerindo. Clique aqui, compre aqui, pega no WhatsApp ali. É um falso conceito de liberdade. Não, meu corpo, minhas regras, eu sou livre. E qualquer homem que se levantar, machista. Você é machista. Nem o pai pode falar mais. Quanto mais alguém de fora. A mulher, para manipular o homem, ela usa o sexo como arma. E aí falando dos relacionamentos. O que muitas mulheres estão fazendo? Ah, eu estou querendo uma bolsa da Prada. Quero um sapato. Te dou sexo, você me dá o que eu quero. Quase um contrato de prostituição legalizado. Mas é assim. Irmãos, eu não estou inventando não, vocês sabem que eu não estou inventando. Eu tive uma colega de trabalho que ela falou isso, que ela negociava com o marido dela algumas questões que ela queria receber por sexo. Ah, se você me der isso, eu te dou isso. Se você me der uma viagem, se você me der um sapato, se você me der uma bolsa. Então, é o homem que fica refém de uma mulher porque ela usa uma arma poderosa contra ele. Dentro dessas armas da mulher, tem a sua própria desconfiguração. Isso, irmãos, está causando alguns efeitos colaterais. E o primeiro deles é a potencialização da violência masculina. Porque se a mulher agora usa armas,
O homem usa o que ele tem. A força, a pistola, a ameaça. Ah, você vai agir assim comigo? Eu não quero mais me relacionar com você não. Nosso relacionamento acabou. Quantas notícias você leu só nesse ano de homens que não aceitaram o fim de relacionamento e mataram a mulher? Eu não sei quantas. Eu li muitos. Homens covardes. Covardes em vários sentidos. Porque eles não têm coragem de tocar a vida deles. Teve um que me marcou muito, eu vi essa matéria alguns meses atrás. Uma jovem se relacionava com um rapaz já mais velho que ela. E ela vai até o prédio dele, entrega as malas no estacionamento do prédio, diz: aqui estão as suas roupas, e ele está em pé, a câmera do prédio está filmando tudo. Ele fica lá olhando, ela vai, entra no carro, ele saca uma arma, mata ela e se mata. Tipo assim, se você não vai ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. Violência. Ah, você quer negociar? A mulher tem armas para negociar, o homem tem armas para deter. O feminismo criou esse monstro também que é o machismo. O feminismo, ele quer curar o câncer com um band-aid. Então ele quer desconstruir o homem. E esse homem quer reagir ao que essas mulheres estão criando. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um movimento chamado MGTOW, ou MGTOW. Esse movimento MGTOW, que significa homem seguindo seu caminho, o que essa galera está pregando? Se você encontrar alguns caras na internet falando sobre isso, cuidado, porque aparentemente é uma coisa boa. O que esses caras pregam? Não case, não tenha relações com mulher, não engravide mulheres, não se relacione com mulheres que tenham filhos ou que já foram casadas. Essa é a base, a estrutura do pensamento deles. E tem muito homem que está achando maneiro, porque sofreu horrores na mão de certas mulheres, agora ele quer se vingar. Então esses movimentos estão crescendo. Não é só no Brasil, não, mundo afora. Um movimento desse, jamais existiria um cara como Boaz. Jamais. Jamais uma geração de Boaz chegaria até Jesus. Porque esse movimento prega contra homens que casam com mulheres que já foram casadas ou que têm filhos. E eles colocam vídeos, principalmente, ridicularizando mulheres, aquelas mulheres que a gente chama de dar pista, né? Que querem só pegar a grana dos caras, sair com um cara que tenha carro, dinheiro, posse, posição. E esses caras que são certos mentores desses movimentos, ensinam passo a passo como se livrar desse tipo de mulher. Aí você vai ver os comentários: eu casado, quero ficar solteiro, quero ficar curtindo. Irmão, homem cristão tem que casar. Homem cristão tem que ter filho. A não ser que Deus tenha feito uma revelação direta para você que quer o seu celibato. Fora isso, você tem que casar e tem que ter filho. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem. A Bíblia manda: crescer e multiplicar. Ou então a gente vai ter que rasgar algumas partes da Bíblia. A gente vai ter que ignorar isso. A gente precisa estar muito atento com algumas novidades. Porque assim, o homem em si, ele tem raiva do movimento feminista. Porque quer destruí-lo de qualquer jeito. Então o que ele faz? Cria um movimento masculinista. Agora vamos para o fight. Homens contra mulheres. Mas Deus não quer isso. Deus não propôs isso. Eu vou mostrar agora uma foto. Pode passar ou não? Conceito de homem pra gente, homem, guerreiro. Todo homem que tem um pai que ensina a ser
ser forte, corajoso, destemido, a imagem que é construída na cabeça do menino é de um guerreiro. Sempre. Sempre. Coloquei a foto lá em cima do lado direito, de Davi, cortando a cabeça do gigante. E aí a gente percebe, eu coloquei de propósito, que Davi não é o marumbá. Davi era um garoto. Que a força de Davi não estava nos seus músculos, mas era um garoto destemido. A gente olha às vezes para as passagens bíblicas com um romantismo, irmãos, mas não tinha romance nesse negócio não. Tinha um exército totalmente amedrontado de Israel, olhando Golias zombando. Quem que vai levantar aí para me encarar? É você? É você? Não tem homem em Israel para me encarar. E os guerreiros do exército, Davi, eu vou. Toma aqui, Davi, a armadura do rei. Não dá, não consigo nem me mexer com isso. Esse cara está debochando do meu Deus, cara. Esse cara está zombando do meu Deus. E muitas vezes a gente não tem essa predisposição em defender as coisas que a gente acredita porque a gente se acovarda. E de homens assim, olha o que a gente está vendo hoje. Pode passar. Isso aí. Ou os homens desconstruídos. E você tem que achar bonito isso. Você tem que achar bonito um chorão como aquele barbudo lá, o fiudo. Ai, perdoa porque a gente é homem, branco, hétero. Pedir desculpa. Ah, desculpa porque eu sou branco. Desculpa porque eu sou hétero. Desculpa porque eu sou cristão. Desculpa porque eu tenho valores e princípios conservadores. Desculpa. Banana. Que papo é esse? Aí você tem um cara ali, ó, aquele de azul ali embaixo, ali, o José Loreto. Passa mais um. Ah não, esse aí é o Thiago York. Thiago York, um cara que fez uma música chamada Masculinidade. Olha o trecho da música, irmãos, que ele canta falando de masculinidade. Meu pai foi minha referência de homem forte. Ele cantando nessa música. Trabalhador, generoso, decidido. Mas ele sempre teve dificuldade de falar. O pai do meu pai também não soube se expressar. Por esses homens é preciso chorar e perdoar. Sabe o que ele está dizendo? Estava tudo errado, eles falharam. Homem masculino sou eu, olha eu aí, como é que eu sou masculino forte. Fortão, bravo. Com esse chassi de grilo. Chassi de frango aí. Ele é o masculino. Fortão, bruto. Que você tem que seguir. O pai dele, que ele fala, e o avô dele, não. Ele é aquela coisa do morde a sopra. Meu pai foi minha referência de homem forte, trabalhador. Mas não segue ele não. Não segue ele não. Ele estava errado. Pode passar, falando lá do José Loreto. José Loreto, da direita, ele fez um filme representando José Aldo, o lutador. Um cara forte, macho, bruto. Volta 2 slides aí, ou não? Por favor. Volta 2. Olha ele ali de azul. De batom, de maquiagem. Esse dia eu comentei, foi tendo uma postagem, eu disse, rapaz, o José Aldo deve estar com vergonha de você. Vergonha de você ter feito um filme representando ele. Agora ficar com essa peste aí. De marico. Ali embaixo está aquele cantor Vitão que se envolveu com a mulher do Whindersson Nunes, outro bosta. Olha lá. Olha lá o homem. Pode voltar, vamos lá para o... Passa mais um. Quem é o homem? Foi difícil.
acha que o homem é a Graciane, não é o Belo. Olha o tamanho da perna da mulher. Essa é a mulher empoderada, forte, e o cara é o amedrontado, é o covarde. Na mídia, ela é a fortuna e ele é o caloteiro. É o homem que não honra compromisso. Todo mundo achando lindo isso aqui. Agora, eu pergunto para você, como é que o cara vai ser homem diante de uma mulher dessa, cantando assim, ó. Pode passar. Vou ler a música. Quando eu me vi perdido, ele cantando para a mulher, você manteve acesa a minha esperança. Nada fazia sentido e você me deu colo como quem protege uma criança. Mamãe. Eu sou uma criancinha, você precisa me proteger. Aí a mulher, deixa comigo. Aqui ninguém chega não, eu sou forte. Esse varão bebê lá. Sou sua mãe. Que varão é esse? Que isso, varão criança? Aí ele continua assim, quando se apagaram as luzes, você me deu a mão e me guiou no escuro. Como o sol cortando as nuvens, você me iluminou e foi meu porto seguro. Ah, para com isso, rapaz. Tá de brincadeira um cara desse, não tá? Tá de brincadeira um cara desse? Enquanto ela tá tomando tudo de trambolona lá, de teto, e o cara tomando suquinho de maçã, Nesquik de morango, fumando pendrive de tutti-frutti. Os carinha fumador de pendrive, de melancia. O cara que toma Todd, mamãe, você fez meu Todd? Mas pode falar se você não tem um amiguinho assim, um amiguinho do Todd. Eu tinha um colega que chegava todo dia descido antes da escola com a caixinha de Nesquik. Rapaz, você se apruma, velho. Você toma jeito, velho. Mas a gente não pode falar, porque se falar, homofóbico, processo, machista. Isso é radical. Mas, irmãos, eu queria caminhar. Isso aí é o machismo. Por que estão se transformando os homens? Em que tipo de sociedade a gente está? Mas eu queria exaltar a masculinidade bíblica. Pode passar, Ronaldo. E o maior exemplo de masculinidade foi Jesus. Talvez se eu te perguntasse assim, olha, eu estou precisando fazer um slide, eu quero colocar na capa desse slide Jesus, o maior exemplo de masculinidade. Qual foto você escolheria? Pensando assim na trajetória de Jesus. Hã? Você escolheria essa? Sim. Mas a primeira foto normalmente que vem é Jesus derrubando a banca. Isso aí. Chutando a banca dos mercadores. Por quê? Porque na nossa cabeça, o homem macho é o cara que sai quebrando tudo. Só que eu fiz um recorte de algumas imagens do ministério de Jesus justamente para mostrar que ser masculino, ser viril, não tem a ver com violência. Tem a ver com quem você é, na sua identidade. Jesus levava muito a sério aquilo que o seu pai falava dele mesmo. Irmãos, quando os fariseus viviam tentando colocar Jesus em algumas saias justas, assim, eles se reuniam, faziam reunião lá do turno do fariseu, assim, pai, como é que a gente vai pegar esse cara? Já sei. Vou perguntar para ele sobre divórcio, agora a gente arrebenta ele. E aí, Jesus, o homem pode divorciar? Aí Jesus já vai na canela. Você não leu a escritura, não? Hã? Você não leu a escritura, não? Você não conhece a escritura? Bíblia, palavra, não? O que diz no começo? Aí Jesus fala assim, o que o Criador fez? Homem e mulher, não foi? E não disse que era os dois uma só carne? Então que pergunta é essa? É os caras? Rapaz, o cara pegou a gente aqui, na curva, hein? Então Jesus sabia muito bem quem ele era,
o que era a figura de um homem e o que Deus, o Pai dele, falava a respeito de um homem. Jesus não falava assim, não, senta aí que eu vou dar uma opinião sobre isso. Não, Jesus não dava opinião, disse, vocês não leram as Escrituras? Vocês não sabem o que está escrito? Então toda vez que alguém questionar o que é um homem, você fala assim, você não leu a Bíblia não? Ah, não conheço não. Então vem cá que eu vou te ensinar. Irmãos, porque vira e mexe eu preciso fazer esses combates na minha casa. Não, você está com uma visão um pouco assim, ultrapassada. Ultrapassada não, para mim isso aqui é atual, isso aqui vale para ontem e hoje vai valer eternamente. E a palavra diz que é. E se a palavra diz que é. Porque se a gente começar, irmãos, a recortar o que a gente acha que deve e o que acha que não deve, então ela não é palavra. Que é assim que eu reajo. Eu não reajo com ira, mas eu reajo firme. Diz, se eu tiver que escolher o que eu gosto ou o que eu não gosto na palavra, aí já não é mais palavra para mim. Palavra é de Gênesis 1 até Apocalipse 22. Tudo. Eu creio em tudo. Não tem nada aqui que tem aqui que eu não creio. Eu creio em tudo. Tem coisa que eu não entendo? Tem coisa que eu não entendo. Mas eu creio. Falou, está falado. Jesus falava a mesma coisa. Jesus, ele jogava a responsabilidade nos mestres da lei. Rapaz, você imagina, irmãos, aquele monte de rabino, né? Os caras que se achavam em Israel. Agora você imagina tomar uma na lata dessa e os outros, passou vergonha. Foi perguntar para o cara. Jesus só devolvia a pergunta para ele. Você não leu a Bíblia não, meu amigo? Você não conhece a Escritura não? Então Jesus sabia muito bem quem ele era. Pode passar ou não? Acabou? Pode manter nessa tela aí. E eu queria basicamente passar 4 aspectos de masculinidade bem brevemente bíblica para você. Jesus é o maior exemplo de masculinidade. O profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 6, ele diz assim a respeito de Jesus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora, como é que você consegue concatenar ou andar junto um Deus forte com um Príncipe da Paz? Pensa num Deus forte, num Deus guerreiro, num Deus de guerra, porque a palavra diz que Deus é um Deus de guerra. Irmãos, no livro do Apocalipse diz que as vestes de Jesus estão cheias de sangue, porque ele vai esmagar os seus inimigos. No livro do Apocalipse diz que da sua boca saiu uma espada afiada. Aí as pessoas querem, que é o evangelhozinho, sabe, dos ursinhos carinhosos. Hã? Leite com pera. Evangelhozinho leite com pera. Não, Deus é amor. Vem cá, filho, vem cá que eu vou te ler o Apocalipse para você. Vem cá. Deus é amor, é. Mas que senta aqui, imagina um homem com olhos como chamas de fogo na sua frente. Imagina um homem com vestes brancas tingidas de sangue. Por que um homem estaria sujo de sangue se ele não estivesse numa guerra, numa luta? Por que a Bíblia é comparada com espada e não com flor? Você já ouviu falar assim? Eu estou com a minha flor hoje. Não, meu irmão, você está com a tua espada. E espada serve para quê? Espada é para guerra. E da boca de Jesus diz que sai uma espada afiada. E que na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A gente precisa se apropriar da bondade de Jesus, do amor de Jesus. Está Jesus naquela foto ali com as crianças. Forte, homem, masculino.
mas sensível. Enquanto os discípulos, esses sim, machistas, misóginos, você vai falar com mulher? Você vai falar com estrangeiro? Você vai falar com essa mulher que é cirofenícia? Você vai dar ideia para ela? Você vai ficar de papo com um fariseu? Jesus, quando se aproximava das pessoas, quem mudava eram as pessoas, não era ele. Falei aqui na quarta-feira, um episódio de Jesus com a viúva de Naim tocando o seu enterro. Irmãos, para o judeu é coisa terrível tocar no morto, porque na tradição quem toca no morto fica impuro e tem que ser retirado da comunhão. Jesus não, eu sou puro, então eu vou purificar. Então quando ele toca, o menino ressuscita. São as pessoas que mudam com a nossa presença, não é a gente que se contamina perto dos outros. É a gente que santifica o lugar, santifica a casa, santifica a esposa, santifica os filhos, porque é isso que Paulo fala em Efésios capítulo 5. É a nossa presença, a nossa postura, a nossa forma de agir, o nosso caráter, isso que santifica. Não é porque eu estou no meio de ímpio que eu me torno ímpio, não. Eu no meio de ímpio, a gente tem que tornar justo. Falo muito lá na empresa, meus amigos, a maioria deles são mais novos que eu. E eu falo assim, cara, homem não anda com menino, menina que anda com homem. Se você quer homem andar com menino, você vai fazer coisa de menino, hein? Você vai fazer bobagem. Eles é que tem que andar com você para eles saberem o que é homem. Eles precisam aprender com você. E Jesus é o nosso maior exemplo de masculinidade, porque ele sabia quem ele era. Irmãos, na Bíblia, Jesus é chamado de cordeiro. O que é um cordeiro? Um animal dócil, praticamente inofensivo. João disse lá no seu livro, no capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no Apocalipse, e eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Mas só que Jesus também é conhecido como leão na Bíblia. Jesus é cordeiro, mas Jesus é leão. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Apocalipse, aleluia! Capítulo 5, verso 5. Tem muita gente que quer o Jesus cordeirinho, mas não quer o Jesus leão. Tem muita gente que quer, ai, Deus é amor, Jesus ama. Ama. Jesus ama sim. Mas a Bíblia diz também que o pai que ama repreende, corrige. E correção na Bíblia, o pau quebra, não é igual hoje. Não é esse tipo de correção. Apocalipse 19 diz, então, e viu o céu aberto. Irmãos, eu sempre quando eu leio Apocalipse, eu tento assim, me aproximar ao máximo do que aquele texto está dizendo e me apropriar daquelas figuras. Ouça esse texto. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pensa nessa imagem. Pensa nesse Deus poderoso. Por
precisa, ao ler a palavra, se apropriar das verdades e não ficar com medo. Tem muita gente com medo, tem muita gente acovardada, tem muita gente se escondendo. Mas homens fortes e corajosos, como disse Davi ao seu filho Salomão, rapaz, seja homem e seja forte. Como você acha que Davi falou isso para Salomão? Senta aqui, vou tomar um cafezinho, vou botar um todinho para você. Sabe o que eu imagino? Aquela cena com um final diferente, né? Aquela cena do Tropa de Elite, o Capitão Nascimento com aquele neto na parede, tira essa farda, tu é moleque, você não merece essa farda. Davi está falando assim, Salomão, coloca essa farda, tu é homem, você não é moleque, você é homem. Você vai receber o reino, você vai governar, tem pessoas abaixo de você, você não vai oprimir as pessoas, você é um servo de Deus, você tem uma identidade. E outra, eu vou dizer para você, se você ler a sequência de 1 Reis capítulo 2, vai dizer, se você fizer o que é justo, nunca se apartará desse trono a tua geração. Pensa nisso, pensando na sua família e nos teus filhos. Se você ensina o seu filho, se você obedecer, os teus filhos também obedecerão. Se os teus filhos obedecerem, os filhos deles também obedecerão. E diz Salomão, se você obedecer, se você fizer o que precisa ser feito, se você seguir tudo aquilo que eu tenho te ensinado, jamais desse trono se apartará a tua descendência. Quem é que senta no trono eternamente, irmãos, da raiz de Davi? Cristo. E a Bíblia diz que um reino que nunca terá fim. Nunca terá fim. Isso era tão forte na cabeça do judeu, tão forte, tão poderoso, que atravessou tantas gerações, que mesmo um homem cego, sentado à beira do caminho, sabendo que Jesus passava, grita, Jesus, filho de Davi. Oh, aleluia! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não grita Jesus, filho de José. Ele diz, Jesus, filho de Davi, eu sei que você é rei, eu sei que você está no trono, você senta aqui, você manda, você governa. Irmãos, quando a gente está na nossa posição de governo, o que está abaixo vai copiar e vai para as outras gerações. A gente começa a entender a nossa responsabilidade. Jesus tinha isso impregnado nele. Eu sei quem eu sou. Eu sei para o que eu nasci. Quando Pedro tenta demover Jesus da cruz, ele diz, para trás de mim, Satanás. Se afaste. Se afaste de mim. Para trás de mim. Você precisa ser quem Deus diz que você é e não o que a cultura diz. Hoje, irmãos, um risco que nós corremos é pensarmos que masculinidade é importarmos um conceito produzido pelo mundo. Se nós fizermos isso, basicamente nós vamos nos limitar a dois grupos. Os que pensam que o homem deve ser igual à mulher e os que pensam que o homem deve ser o oposto dela. Sabe o que a Bíblia diz que o homem é diferente? O homem tem que ser o oposto de um menino. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Paulo fala aos Coríntios, na malícia. Sim, sede crianças quanto o juízo e sede homens amadurecidos. A mesma igreja, no capítulo 13, ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu me sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti, eu mudei. A gente está vendo um monte de homem de 40 anos com cabeça de 13. Um monte de homem de 35, 40 que mora na casa dos pais. Se você vai confrontar, o que você tem contra? Contra? Deus te chamou para isso, rapaz? Não, eu estou cuidando dos meus pais. Continue cuidando dos seus pais, mas constitua a sua família. Constitua a sua família. Faça aquilo que Deus mandou você fazer.
Continue honrando seu pai, sua mãe, sim, mas constitua a sua família. Você vai decidir isso quando? Você já com 60 anos? Eu tenho amigos, até mais velhos que eu, que trabalham comigo, acabaram de ser pai agora. Está com 50 anos com um filho de 6 meses. Aí eu pergunto para você, com esse menino com 12 anos, esse cara acompanha? É ruim. O cara com 60 anos vai estar no parque, na praia, brincando com essa criança de 12? Vai nada, brisa que vai. Quando ele era para constituir família, sabe o que ele estava fazendo? Viajando, curtindo. Não, fiz uma opção, fui estudar, fui viajar, esse preço vai sair caro para você. Essa conta vai ficar cara. E não é um só não, irmão, tem vários amigos assim. Segunda coisa, homem chora, mas não é chorão. E aí eu vou usar o exemplo de Jesus. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, com ela, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorava, mas não era chorão. O que nós temos hoje? Um monte de homem chorando. Um monte de homem choramingão. É essa figura aí do cara que tem que pular a cerca. Ai, mas ninguém abre a cerca pra mim. Uma vergonha, rapaz. Ah, eu me machuquei. O que foi? Dá uma topadinha, rapaz. Peraí. Puxa aí no teu pé aí, pra melhorar rapidinho. Essa rapaziada de hoje não aguenta o trampo da nossa geração, não. Esse dia eu vi uma foto num perfil do Instagram, era aquela pazinha do Mertiolate. Aí eu assim, se você é raiz, você sabe o que é isso. Mertiolate hoje não arde, não. Rapaz, era melhor você ficar machucado sentindo dor que botar aqui. Quando sua mãe saía de dentro da porta com aquela pazinha. Ai, pelo amor de Deus. Minha mãe era pazinha. Amarrado. Rapaz, quando a criança machucava na rua, ele já ficava por lá mesmo, porque ele já sabia. E chegasse em casa, era a pazinha do Mertiolate. Você vai falar isso com uma criança hoje? Você vai pedir um laboratório para fabricar aquilo, ele não fabrica mais não. Eles têm que ter vergonha de usar o nome Mertiolate. Um bando de homens chorões, banana. Lá em casa, às vezes Renato fala assim: você é muito insensível. Papai, foi nada não, levanta daí, rapaz. Papai, esse aí fica chorando aí, levanta. Toma tenência na sua vida. Talvez mais coisa, né? Mas você tem que dar aquele incentivo para poder parar de chorar, né? Porque a geração de hoje, a criança, não sei se vocês já viram, a Tamilton deve ter visto toda hora. A mãe que vai levar a criança para treinar. Ela fica na beira do campo: meu Deus, pelo amor de Deus, machucou meu filho. Tira. Esse garoto não vai conseguir ir para frente, não. Não vai conseguir. Tomou uma chegada mais forte. Tira meu filhinho, tá machucando meu filhinho. Aí vai ter que jogar o quê? Peteca, jogar videogame. Porque não aguenta o trampo. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus chorou ainda em outros episódios. Lucas 19 fala de Jesus entrando em Jerusalém e vendo aquela situação. Jesus, ele se move, se comove e chora. Então a gente precisa acabar com essa cultura de que homem não chora. Homem chora sim. Homem se emociona, se sensibiliza. Agora, homem não fica chorando, choramingando, reclamando. Ninguém me ama. Quando esses caras vêm com esse papinho: eu fui esquecido, fui abandonado. Rapaz, tomaram tendência na sua vida, rapaz. Que papo é esse? Me esqueceram, ninguém me visita. Que papo é esse? Que conversa é essa? Choramingão?
Jesus, irmão, quando foi levado para a cruz, diz que ele foi mudo. Mudo. Chicote. Cusparada. Espinho na cabeça. Olha lá. Suportando. A gente precisa chorar por aquilo que merece nossas lágrimas. A hora de ficar firme é ficar firme. Terceiro, homem tem missão. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Jesus já falava na lata para os seus discípulos: nem tenta me tirar do meu propósito. Nem tenta. Aliás, se vocês não estão satisfeitos, vocês acham que essa palavra é dura demais, pega o beco, sai fora. É nesse mesmo capítulo, João 6. Aquela montaréu de gente atrás de Jesus. Se vocês não beberem do meu sangue, comerem da minha carne. Que isso? Que papo é esse pesado? Tá pesado? Ó, vaza, porque você vai me atrapalhar. Diz o texto que muitos dali mesmo já foram. Onde? Jesus olha para o seu círculo mais íntimo e diz: vocês também não querem não? Já aproveita. Aproveita o carreto, já se manda, vocês também. Aí Pedro vem com aquela resposta, que é até música, né? Que a gente acabou de cantar. Para quem? Para quem iremos? Do tipo, Jesus, me mostra uma coisa melhor. Me aponte alguém maior que você, que a gente vai. Mas eu não estou vendo. Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O homem tem missão. E a gente aprendeu isso lá no jardim, que o homem tem a missão de cultivar e guardar. Isso não pode sair da nossa cabeça. Nós nascemos com missão. A gente não está a passeio, a gente não está aqui porque a gente precisa cumprir as nossas funções lá na empresa que a gente trabalha. Aquilo lá é meio, aquilo não é fim. O que a gente faz lá fora é meio. O fim é aquilo que Deus diz que a gente é e é aquilo que a gente tem que fazer. É a gente aproveitar. Irmãos, hoje eu vi uma cena fantástica. Lá perto de casa tem aquela padaria, quem conhece? Padaria de Celso. Celso nem viu mais estar, né? Padaria de Celso. É, padaria da Barra. Tem uma senhora lá que ela é uma simpatia. Uma simpatia. E hoje ela estava lá na parte do pão lá e dos frios. E enquanto ela está servindo, ela está pregando pro rapaz. Aí ela, o dia tá bonito, né? Ele, tá bonito, foi Jesus que fez. E o rapaz dando ideia, ela toma ele Bíblia. Pá, pá, só na cabeça. Que Jesus é bom. E mesmo quando as coisas estão difíceis, ele é bom. Ele é verdade, não perde oportunidade. Ela sabe qual é a missão dela. Ela sabe que a missão dela não é entregar pão para ninguém, não. Ela aproveita na hora de entregar o pão e toma de palavra na cabeça. Eu tenho um amigo assim também. Tiago, a pessoa começa a conversar comigo, ela dá uma brecha, eu pum, Jesus na cabeça dela. Quando a gente entende isso, as coisas que a gente faz são só pretextos. Só pretexto. O nosso ambiente de trabalho é pretexto. A nossa vida familiar, tudo que a gente vive vira pretexto para a gente anunciar o nome de Jesus. O homem tem missão. E por último, homens são sacrificiais como Cristo. Está difícil. Está difícil esse homem. O que mais tem são homens covardes. Aí eu pergunto para você, aqueles homens que você viu ali, aquele protótipo de homem, tem cara de ser homem sacrificial? Se tiver uma guerra, dá um fuzil na mão de um cara desse. Dá um fuzil na mão de um cara desse para defender a família. As mulheres estão criando esses monstros, mas quando elas precisarem, vai ter que ligar para o Batman. O que mais tem aí é movimento feminista. Abaixa a polícia, vamos acabar com a polícia. Mas na hora do primeiro aperto, o 9-0.
né? Liga pro Vitão, pô, pra te defender. Liga pro Fiuk. Você imagina a mulher que for casar com um sujeito desse? Se é que esse cara vai casar. Homem é sacrificial. E quem disse isso? Foi a palavra. Paulo aos Efésios disse: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Ele já bota uma comparação pesada para você já sentir o drama. Como é que ama a mulher? Como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela, sacrificando por ela, e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí Paulo diz assim, é desse jeito, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. O homem de verdade, ele é sacrificial. O homem morre, o homem entrega a vida. O homem não é covarde, o homem não corre. Na hora que está tudo caindo, ele diz para a família: fiquem firmes, porque eu estou de pé. Eu sei para onde a gente está indo. As coisas estão desabando em volta. Ele diz: eu estou aqui. Eu sou o homem de Deus. Eu estou firme. Irmãos, a gente tem um desafio muito grande, mas assim, eu fico extremamente entusiasmado que a gente está entendendo o que Deus quer para nós. Eu acredito piamente que uma geração de ferro tem ido embora, mas Deus tem levantado uma outra geração. Deus tem levantado homens. Aleluia. Homens que vão entregar as suas vidas mesmo. Porque tempos difíceis se avizinham, se aproximam. E a gente precisa estar muito preparado. Muito preparado para as coisas que virão, quando vierem perguntar, como diz o apóstolo Pedro, a razão da nossa fé. E a gente não recuar, e a gente não retroceder. E só homens fortes vão suportar. Só homens fortes. Porque aquilo que a gente está fazendo hoje, de fato, vai ecoar na eternidade. Eu já contei isso aqui, vou contar mais uma vez, porque isso marcou muito minha vida. Estávamos conversando com um missionário da CEPAL, ele está na Romênia hoje, o pastor Jorge Capado. E ele falou algo, ele disse: olha, eu estou muito feliz porque vocês estão se levantando. E ele estava falando do projeto de Perspectivas que a gente está trabalhando. Eu estou muito feliz porque vocês estão trabalhando nesse projeto, vocês estão dedicando as suas vidas para mobilizar vocacionados. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês chegarem na glória, e ele usou de uma figura poética, ele disse: algumas pessoas vão bater no ombro de vocês, que vocês nunca viram, e vão dizer assim: foi por causa da sua vida que eu estou aqui. Foi por causa do seu testemunho, do seu exemplo, da forma como você levou a sério a Jesus, que a palavra chegou até mim. Irmãos, imagina que glória, que recompensa, que dinheiro não paga. Frutos, como diz a Bíblia, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Tem coisas que nós estamos fazendo aqui que nós não vamos ver, mas os frutos ecoarão, os legados ecoarão. Tinha uma geração de homens na igreja do Planalto no ano de 2023 que levou a sério, lá no ano 2060. Todos nós já teríamos partido. Homens que levaram a sério, nossos filhos, nossos netos.
testemunharão daquilo que nós fomos hoje. Aleluia. Glória a Deus. Testemunharão daquilo que nós estamos fazendo hoje. E não pode ser amanhã não, irmãos, tem que ser hoje. Tem que ser agora. A gente não sabe quanto tempo nós temos. O que a gente sabe é que o tempo urge, corre. E Deus tem convocado homens de verdade. Eu gosto desse nome, homens de verdade. É tema do livro que eu recomendei para os homens há um tempo atrás. Homens de verdade, Richard Phillips. Eu quero fazer um desafio. A gente não pode terminar essa conferência sem um desafio. Um desafio perante Deus de que nós assumimos, ou nós assumimos hoje um compromisso mais firme com Deus, ou nós renovamos o nosso compromisso. A gente botar num lugar, a gente está no outro. Ou a gente assume um compromisso hoje, ou a gente renova o nosso compromisso. Eu não sei que lugar que você está, mas se você se encaixa, pastor, eu assumo um compromisso, eu renovo meu compromisso, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria chamar os pastores aqui da igreja, para a gente estar aqui junto, para a gente dividir esse peso no bom sentido. Léo, como líder dos homens, também queria que você viesse aqui. Porque, irmãos, nós recebemos nesses 2 dias coisas preciosas. Coisas preciosas. Eu fui muito abençoado aqui nesses dias. Muito. E glória a Deus que isso vai ficar gravado e outras pessoas serão abençoadas também. Mas não, a gente não pode sair daqui sem a gente, face a face com Deus, responder o desafio que Ele está nos fazendo. Eu vou pedir ao pastor Emílio que está orando aqui, e a gente está encerrando esse momento. E no final eu queria que a gente fizesse uma foto de lembrança desse encontro. Antes da gente orar, eu me lembro daquela palavra que Ezequias estava sendo ameaçado por Senaqueribe, que era rei assírio, e Ezequias está com muito medo e Deus uma palavra de ânimo para ele, que estaria com ele. Na sequência, Isaías vem e dá uma palavra para Ezequias, dizendo que ele vai morrer por causa da doença que ele tinha. E na sequência, Isaías sai do palácio em direção à saída, Ezequias começa a chorar diante de Deus e começa a clamar diante de Deus. Eu fui um bom rei, eu trouxe a palavra, eu recebi do meu pai aquilo que eu estou passando, aquilo que eu recebi do meu pai, e agora eu venho com uma promessa ainda nova de morrer. E Deus fala: Isaías, vai lá dar mais 15 anos de vida para ele. Isaías dá uma palavra profética e diz: olha, Deus mandou eu ir embora, mas mandou eu voltar, dizer que você tem mais 15 anos de vida. E daqui a pouco Isaías confronta Ezequias de novo sobre põe em ordem a tua casa, porque muitas coisas podem mudar daqui para lá, as gerações podem mudar. Ele falou: boa é tua palavra, que as coisas podem mudar lá na frente, mas lá na frente eu não vou estar mais vivo. Até então, até a minha morte, vai estar muito bem, obrigado, porque Ezequias pega todo o palácio e mostra para os estrangeiros tudo que ele tinha, as armas, o ouro. Isaías dá uma palavra: o que você mostrou, tudo que você tinha no palácio, a geração futura não vai ter mais ouro, não vai ter bem, não vai ter nada, vai perder tudo por causa da sua irresponsabilidade. Deus te deu 15 anos de vida e você foi irresponsável a perder tudo. Ele falou: boa tua palavra, porque eu já não vou estar mais vivo mesmo. E para piorar, Ezequias teve um filho nesse período, Manassés.
o pior de todos os reis de Israel. O desafio, irmãos, para a gente é, eu vou ser muito sério com os irmãos, eu sou desafiado todo dia lá em casa a desistir. Mas eu falo para os filhos, vocês estão pensando que eu vou desistir? Não vou desistir não. Aqui é raiz, é Bíblia. Bíblia é raiz, eu não tenho medo do que vocês vão ser no futuro. O que eu garanto para vocês é que eu creio na palavra do Senhor. Eu creio mais na palavra do Senhor do que ver vocês aqui na minha frente. E a Bíblia diz, no capítulo do Deuteronômio, que se você prega a palavra do seu filho, dia, de manhã, de noite, prega, e bota nos umbrais, e vai fazer, porque não interessa, vai fazer. Porque você é muito bravo, não tem problema, eu quero você no céu. Vai me chamar de chato, insuportável, mas vai para o céu. Irmãos, não vai ser fácil para vocês, como não é fácil para mim. Filho não nasce crente. Você tem que fazer no ser crente. Não é fácil. Deixa seus filhos em casa, para vocês verem para onde eles vão. Para o inferno. Não traz eles na igreja não, para vocês verem. Está cansadinho, tinha que dormir em casa. Não traga não, para onde eles vão parar. Inferno. Não diz uma palavra de verdade para ele, bota, se você não mudar de comportamento, você vai para o inferno. Passa a mão na cabeça dos seus filhos para onde eles vão, o mundo vai engolir eles. Irmãos, o que está vindo é uma onda. O que está vindo diante de nós é o inferno, a onda do inferno. A única diferença dessa onda do inferno que está vindo é como você está lidando com seus filhos. Você está lidando com ele dando todinho, dando a palavra de Deus. Todo dia. Bíblia. Hoje de manhã sai de casa. Sai para olhar, sai. Bíblia. Senta todo mundo aí. Palavra de Deus. Salmos 119. Sabe o versículo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra luz para o meu caminho? Então decora aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra luz para o meu caminho. Salmos 119. Vocês vão aprender palavra, Bíblia. O desafio nosso é, como diz o pastor Luiz Hermínio, não é você ser crente somente, é você levar a próxima geração para o céu. Esse é o maior desafio. Porque cantar aqui na frente, pregar, isso é fácil. Você preparar, jejuar, preparar uma mensagem cheia de unção. O Tiago, o pastor Paulo Becito, isso é muito bom. Agora, levar filho para o céu, esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. Vir para cá participar de cultos dos homens, participar da igreja, ser um líder do ministério. Não é tão difícil assim. Agora, levar a próxima geração para o céu é uma das coisas mais difíceis que tem. Esse é o desafio que Deus está nos fazendo. Não é só você vir aqui no culto dos homens, mas ele trazer seus filhos à casa do Senhor. Pastor lá no acampamento, em Atibaia, para a gente orar aqui, e ele falava que ele estava fazendo mestrado no Canadá, e naquela igreja que ele frequentava, tinha somente 2 famílias que frequentavam, tinham os filhos na igreja, dele e do pastor. Ele falou, antes que meus filhos se tornem insensíveis, incrédulos, vou voltar para o Brasil. É melhor eu viver em meio às balas e os tiroteios do que meus filhos ir para o inferno. Eu voltei para o Brasil, irmãos. Meus filhos viram a realidade do Brasil, mas estão servindo ao Senhor. O Canadá não é lugar de crente. O Canadá não é lugar bom para viver, para servir ao Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela palavra, pelo nível de revelação que nos trouxe aqui. Porque o que nós estamos aprendendo aqui, inclusive nós também estamos aprendendo, é uma realidade que nós não vivemos antes. É um nível de conhecimento, um nível de revelação que o Senhor nos trouxe ontem, hoje, tem trazido para nós. É para a gente aqui multiplicar. Em casa, multiplicar os vídeos, a gente desafiar. Pode ser que lá na frente nós paguemos um alto preço pelas palavras que nós falamos aqui. Não nos importamos. O que importa é que queremos garantir nossa presença contigo, do lado do Senhor. E queremos levar nossos filhos juntos, levar nossos irmãos juntos. Mas nós queremos ser exemplos também no trabalho, em casa,
na integridade, doação, uma vida de doação. O nosso desafio hoje aqui é que nossos irmãos em Cristo lutem para que seus filhos sejam servos do Senhor. Saímos daqui muito alegres, porque a palavra foi falada, desafiada, não vai estar limitado somente os irmãos que estão aqui. É uma palavra que está gravada, a gente vai postar essa palavra e, ó Pai, nós clamamos ao Senhor que muitos homens vejam essas palavras e também sejam desafiados. Agora também, Pai, a gente clama ao Senhor para a vida dos nossos filhos, porque nós fazemos um papel humano aqui. Mas o papel na mente espiritual é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. E hoje o Senhor, Pai, com o Espírito Santo de Deus, vem aqui e vai convencer nossos filhos do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Nós pedimos ajuda ao Senhor, que o Espírito Santo convença naquilo que nós não estamos conseguindo convencer. Uma outra coisa é para Satanás que nós falamos hoje. Você perdeu, Satanás. Hoje você perdeu aqui. Porque aqui se lançou desafios de filhos que voltam para a casa do Senhor. Filhos que estão sendo tocados pelo Espírito Santo hoje. E damos uma ordem a você que sai da nossa casa, sai da nossa vida, sai da nossa vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus ele vai sair. Não é só você, seus demônios, mas a sua cultura demoníaca vai sair também em nome de Jesus, da vida e da mente dos nossos filhos. Aqueles que se levantaram contra nós, levantaram contra a palavra do Senhor. O Senhor sabe o que eu estou falando, Satanás. Você sabe o que eu estou falando. As palavras contrárias que nossos filhos lançaram contra nós vão cair também em nome de Jesus. Porque foi você, Satanás, que colocou. E nós estamos como igreja do Senhor. A autoridade o Senhor nos dá aqui agora, levantando nossa mão, e dizer, vai sair, vai cair. A mentalidade diabólica na vida da nossa geração. Em nome de Jesus. Na vida dos nossos filhos também, netos, filhos, sobrinhos, da igreja. Os pastores nessa nação que estão sofrendo, os seus filhos, também em nome do Evangelho. Pastores que se doaram. Pastores que deram a sua vida. E os filhos estão afastados. Em nome do Evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esses filhos também vão voltar para a casa do Senhor. Jesus, Pai. Sim, Deus. É um marco, Pai. Um marco. Essa conferência. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Léo. Santiago não está aqui, que lutou muito, mas tem trabalhado. Está aqui Cauã, seu filho, representando. Receba também. Outros jovens recebam a palavra do Senhor. E sejam homens de verdade. Queremos uma geração de homens de verdade. Homens que nasceram no ventre do Senhor. Que o seu foco é Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? A palavra do Léo. Amém, irmãos. Estamos encerrando já nosso convite. Os pastores aqui, né? Dessa vez eu me permiti me calar de ouvir, mas nós temos tido a nossa reunião de ministério e aqui está o convite, não é? Não é isso, irmão Léo? Aqui está o convite de você hoje. Foi bom? Foi bom? Sim. Foi edificante? Olha, quero dizer que esse tipo de palavra que vocês ouviram hoje tem acontecido nas nossas reuniões, não é isso? E olha, debate ainda. Você faz pergunta, né? E ali cada um coloca a sua resposta, a sua contribuição. Quanto temos crescido nesse ambiente de formação de sacerdócio. Então hoje a conferência, algo maior, não é? Maior relevância, mas participem desse ministério, os jovens, o ministério de homens não é só para casados, é para noivos, não é? Jovens, adolescentes e meninos, porque meninos precisam virar homem, não é? Homem de caráter. Amém? Amém. Quero convidar o pastor Tiago a tirar foto, não é isso? Todos. Vai ser onde? Aqui embaixo? Aqui? Vai ser aqui? Isso também pode ir. Amém. É a cantina, né? E depois nós teremos uma cantina maravilhosa ali para participar, os caldos assim. Pode desligar.